Você já teve a sensação de que está vivendo uma vida que não é sua? Já se olhou no espelho e pensou: o que aconteceu comigo? Os dias passam, as tarefas se acumulam, as pessoas te parabenizam por coisas que você nem sente que mereceu. Lá fora, tudo parece estar no lugar, mas por dentro, algo está desmoronando silenciosamente. Carl Jung dizia que nada é mais assustador do que viver uma vida não vivida. E é exatamente isso que você sente, mesmo que não consiga colocar em palavras. Você está desperdiçando sua existência, tentando se encaixar num molde que nunca foi feito para você. E a pergunta que ecoa, mesmo quando tudo está em silêncio, é: como parar de desperdiçar minha vida antes que seja tarde demais? Não é fácil admitir isso. Você está cansado, não apenas fisicamente, mas cansado da própria vida. Acorda todos os dias com uma lista de obrigações, uma rotina que se repete como um loop infinito. E por mais que você tente encontrar satisfação nas pequenas coisas, há sempre uma pergunta te roendo por dentro: é só isso? Você olha ao redor e vê pessoas indo e vindo, seguindo scripts que parecem já escritos. E você também está seguindo um script, mas sente que ele não foi feito por você. Você está atuando. E pior, nem sabe mais quem seria sem esse papel. Essa é uma das maiores dores silenciosas da nossa geração. Viver sem viver de verdade. Estar presente, mas ausente de si mesmo. Cumprir funções, mas se sentir emocionalmente vazio. Carl Jung chamava isso de vida inautêntica, quando a alma está adormecida sob o peso das máscaras sociais. Você sorri quando quer chorar. Diz: está tudo bem quando está implodindo por dentro. Você sobrevive, mas não vive. E é aqui que começa a revolta, porque algo dentro de você começa a gritar. Uma inquietação que não cala. Você não quer apenas pagar contas, agradar os outros e postar fotos bonitas. Você quer algo real, algo que faça seu coração vibrar, algo que justifique o fato de estar vivo. Mas para isso, é preciso primeiro encarar o vazio, assumir que você está perdido. E essa talvez seja uma das decisões mais corajosas que alguém pode tomar. Parar de fingir que está tudo bem e começar a buscar o que realmente importa. Porque o desperdício da vida não começa quando morremos. Ele começa quando desistimos de viver com alma. E você? Está vivendo ou apenas existindo? Existe uma parte de você que nunca teve permissão para viver. Ela não aparece nas suas redes sociais, não está no seu currículo, nem nas conversas que você tem com seus colegas. Mas ela está lá, oculta, esquecida, reprimida, e clama por ser ouvida. Carl Jung chamou essa parte de sombra. Ela é tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo para ser aceito pelo mundo. São os desejos que você considerou errados, as emoções que aprendeu a engolir, os talentos que abandonou por medo de errar. Mas também é onde mora seu potencial não realizado. Você acha que está fracassando porque não se esforça o suficiente. Mas talvez você esteja apenas tentando viver a vida errada, a vida que esperam de você, não a que nasceu para viver. A sombra se forma quando você aprende que algumas partes suas são indesejáveis. Desde a infância, você foi condicionado a se comportar, a ser agradável, a esconder sua raiva, sua tristeza, sua intensidade. E assim, aos poucos, foi se tornando alguém que funciona bem na sociedade, mas que não sabe mais quem é quando está sozinho. Só que a sombra não desaparece. Ela se manifesta de outras formas, em crises de ansiedade, em procrastinação crônica, em vícios silenciosos, em explosões emocionais que parecem vir do nada. É a vida não vivida tentando voltar à tona. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Ou seja, enquanto você não olhar para essa parte oculta,
continuará repetindo padrões, sabotando suas escolhas e se sentindo incompleto, mesmo que tudo pareça estar indo bem. Você não está desperdiçando sua vida porque é fraco, preguiçoso ou sem talento. Você está desperdiçando porque está desconectado de quem realmente é. A cura começa quando você se permite integrar aquilo que sempre tentou esconder. Quando você para de tentar ser perfeito e começa a ser inteiro. E você tem coragem de olhar para a sua sombra? Existe uma voz dentro de você que sempre soube o caminho. Ela não grita, não se impõe. Ela sussurra com delicadeza nas entrelinhas do silêncio. Mas você aprendeu a ignorá-la. Essa voz é a sua alma, não aquela ideia abstrata e mística, mas a parte mais íntima, honesta e selvagem do seu ser. A alma é aquela sensação de isso é real, isso é meu, isso é verdadeiro, mesmo quando não faz sentido para os outros. Só que essa voz foi silenciada pelo barulho do mundo, pelas obrigações que você não escolheu, pelas expectativas que você achou que precisava cumprir para ser amado. A alma não se comunica por lógica. Ela se manifesta em sonhos estranhos, em arrepios inexplicáveis, em uma tristeza súbita diante da vida que você leva. É aquela angústia que surge mesmo quando tudo está certo. É a vontade de largar tudo, sem saber exatamente o que. Jung acreditava que ignorar o chamado da alma é a causa oculta de muitas depressões. Não é a tristeza que nos adoece, é a desconexão com o que tem sentido. Vivemos em um mundo onde ser produtivo é mais valorizado do que ser verdadeiro, onde seguir o plano é mais importante do que ouvir o coração. Mas existe um momento na vida em que a alma se recusa a continuar calada. Ela se manifesta em crises existenciais, rupturas, inquietações que parecem não ter causa. E nesse momento, você precisa fazer uma escolha: continuar fingindo ou começar a ouvir. Ouvir a alma não significa largar tudo impulsivamente. Significa começar a prestar atenção no que vibra, no que emociona, no que te faz sentir vivo. Você se lembra da última vez que sentiu isso? Talvez tenha sido em uma conversa profunda, em um lugar simples, em um gesto autêntico. Ou talvez tenha sido quando você ousou dizer não, quando todo mundo esperava um sim. A alma fala nesses momentos, mas ela não grita. Ela espera que você se aproxime. E uma vez que você escuta, não há mais como voltar atrás. Porque viver sem alma é sobreviver com dor. E agora eu te pergunto, o que a sua alma está tentando te dizer, que você ainda se recusa a ouvir? Você já percebeu como a ideia de vida normal muitas vezes se parece com uma prisão? Acordar cedo, trabalhar mais do que sente, produzir mais do que aguenta, sorrir mais do que realmente quer, seguir o mesmo roteiro que milhões seguem, mesmo que sua alma esteja implorando por algo diferente. Desde pequenos, somos treinados para obedecer, para sermos alguém na vida, como se já não fôssemos alguém, para conquistar o que os outros dizem que importa: diploma, estabilidade, prestígio. Mas em que momento nos ensinaram a conquistar a nós mesmos? Jung dizia que a sociedade cria padrões para facilitar o controle coletivo, mas que isso frequentemente sufoca a individualidade. Quanto mais tentamos nos encaixar, mais nos distanciamos da nossa verdade. E o preço disso é alto. Ansiedade, apatia, sensação de inutilidade, uma espécie de morte em vida. A armadilha do sistema moderno é sutil. Ela te convence de que você está fazendo tudo certo, mesmo quando está se sentindo miserável. Ela recompensa você por ignorar sua sensibilidade, por reprimir sua criatividade, por sufocar sua rebeldia. E você, querendo fazer parte, aceita esse pacto silencioso. Mas todo pacto tem um custo, e o custo da conformidade é a sua alma. Jung falava sobre o risco de alienação do self.
quando a pessoa se distancia tanto de quem é que não consegue mais se reconhecer. Você olha no espelho e não vê nada além de cansaço, dúvida e uma saudade de algo que não sabe nomear. Essa saudade tem nome: saudade de si mesmo. A boa notícia é que existe saída, mas ela começa com uma pergunta perigosa. A vida que você está vivendo foi escolhida por você ou foi imposta sem que você percebesse? Você tenta fugir da dor, tenta disfarçá-la com distrações, com sorrisos mecânicos, com metas que não emocionam. Mas no fundo, ela continua lá, silenciosa, persistente, fiel. E quanto mais você corre, mais ela te persegue. Mas e se a dor não fosse um inimigo? E se, ao invés de punição, ela fosse um convite? Carl Jung não via o sofrimento como algo a ser eliminado, mas como uma ponte para algo mais profundo. Ele dizia: a dor precisa ser ouvida, pois ela carrega em si a chave para a transformação. Você sente que está desperdiçando sua vida? Talvez seja porque está ignorando a mensagem da sua dor. A dor emocional, aquela que aparece sem aviso, que aperta o peito sem explicação, muitas vezes é a alma tentando te despertar. Ela diz: esse caminho está te matando, volta para casa. Mas a gente aprendeu que sentir é fraqueza, que sofrer é fracassar, e então tentamos anestesiar tudo. Só que a alma não quer anestesia, ela quer atenção. Todo sofrimento carrega uma mensagem. O trauma quer te ensinar onde você se perdeu. A tristeza quer te mostrar o que ainda importa. A ansiedade quer te lembrar que está vivendo longe de si. A dor é sua alma chorando por reconhecimento. E quando você finalmente se senta com ela, sem julgamento, algo muda. Você descobre que o sofrimento não é o fim, mas o começo. Começo de uma nova escuta, de uma nova história, de uma nova verdade. Jung acreditava que todo sintoma tem uma intenção positiva por trás: nos reconectar com o self. Ou seja, você não adoeceu à toa. Você adoeceu porque está tentando viver uma vida que não honra quem você é. A dor é o grito da alma pedindo autenticidade, e você pode continuar fugindo dela com o entretenimento, performance e metas vazias. Ou pode, pela primeira vez, sentar-se ao lado dela e perguntar: o que você está tentando me ensinar? Capítulo 6. Individuação. O processo de tornar-se quem você é. Não é sobre se encontrar, é sobre se construir. É sobre reunir os pedaços esquecidos de si mesmo e moldar, com honestidade, uma vida que te represente. Jung chamou esse processo de individuação, o caminho de se tornar uma pessoa inteira, e não apenas boa ou aceita. É um processo profundo, às vezes doloroso, mas absolutamente libertador. Você para de seguir modelos e começa a criar o seu. Para de se comparar e começa a se ouvir. Para de representar e começa a viver. A individuação exige coragem. Coragem para decepcionar quem esperava que você fosse alguém que você não é. Coragem para soltar o controle. Coragem para ser estranho, intenso, contraditório e ainda assim inteiro. É aqui que a vida começa a fazer sentido. Quando você entende que não veio ao mundo para seguir um manual, mas para escrever o seu próprio. Nesse processo, a sombra deixa de ser inimiga e vira aliada. O sofrimento deixa de ser maldição e vira portal. A dor deixa de ser punição e vira revelação. Você não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. E essa é a beleza da jornada junguiana. Ela não te promete felicidade constante, mas te oferece algo muito mais raro: inteireza. A pessoa que você quer ser já existe dentro de você, soterrada por máscaras, medos e expectativas. Cabe a você escavar essa essência e permitir que ela floresça. Você está pronto para deixar de agradar e começar a existir?
Você pode ter tudo e ainda se sentir vazio. Pode ser admirado por muitos e não ser reconhecido por si mesmo. Pode estar vivo biologicamente e emocionalmente morto. O que é uma vida que vale a pena? Não é uma vida sem dor. Não é uma vida onde tudo dá certo. É uma vida onde você se sente presente, conectado e verdadeiro. Uma vida onde você pode acordar e dizer: isso sou eu. Jung dizia que a realização do self, ou seja, viver em coerência com quem se é o maior propósito da existência humana. E essa realização não vem da perfeição, mas da integração, da aceitação radical de tudo o que você é: luz e sombra, força e fragilidade, razão e instinto. Você começa a viver de verdade quando para de fugir de si, quando suas ações passam a refletir seu coração, não só suas obrigações. Quando sua jornada deixa de ser uma corrida e vira um caminho sagrado. Uma vida desperdiçada é aquela vivida apenas para os olhos dos outros. Mas uma vida inteira é aquela que pulsa, mesmo no silêncio. É aquela em que você sente que está aqui, agora, com sentido. E essa vida, a sua vida, começa quando você escolhe parar de representar e começar a ser. Você não veio ao mundo para ser apenas uma cópia bem comportada. Você veio para ser uma expressão singular da existência, com sua dor, sua beleza, sua intensidade, sua alma. Não importa o quanto você tenha se perdido. A estrada de volta para si mesmo ainda existe. Carl Jung nos ensinou que a maior tragédia não é a morte. É viver uma vida que nunca foi verdadeiramente sua. É chegar ao fim e perceber que passou por aqui, sem jamais ter estado inteiro. Então hoje, agora, aqui, você pode fazer uma escolha. Não precisa mudar tudo de uma vez, mas pode começar ouvindo, sentindo, questionando. Você pode dizer não ao que te sufoca e dizer sim ao que te desperta. Você pode deixar de sobreviver e começar a viver, porque a sua vida não é um ensaio e sua alma não veio ao mundo para ser ignorada.